Já pude assistir a nova obra Onda Nova e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Onda Nova conta a história do Gaivotas Futebol Clube, um clube esportivo feminino justamente para futebol. Em meio a essas partidas, o filme também mostra seus lados sensuais, as jogadoras também se beijando, se pegando, usando substâncias ilícitas, etc. Afinal, o que Onda Nova representa para a ditadura e por que esse longa foi censurado por tanto tempo e somente relançado agora? Onda Nova, justamente como está no título e também aqui, na sinopse do filme, foi um longa que foi censurado na época da ditadura e que, de fato, não foi relançado até os momentos atuais. É um longa que vai tratar justamente sobre esse pequeno time que com o tempo vai escalonando, mas também sobre as jogadoras desse time e suas relações sexuais e sua libertinagem, etc. Muito bem se especulando do filme, porque de fato ele foi bem comentado recentemente, tanto por uma pressão em relação ao cinema nacional, todo mundo está com os olhos no cinema nacional agora, por uma série de fatores, mas também porque foi um longa censurado por muito tempo e com diversas coisas ali que chamam a atenção. Por exemplo, é um filme que, além de retratar futebol feminino na época de ditadura, o que é uma afronta a todo esse sistema por si só, também tem cenas libidinosas, sensuais e sexuais entre pessoas de mesmo gênero a rodo, uso de substâncias, muitas drogas, bebidas, até certas conotações com a depressão, um assunto muito abordado principalmente nos tempos atuais, e além disso, violência explícita, entre muitas outras coisas. É um filme que não se restringe a se manter aos nichos da época. Na época estava muito aflito, estava muito se especulando sobre o cinema novo, e Onda Nova justamente vai numa contraproposta, vai nesse cinema mais revolucionário, mais de enfrentamento a esse sistema que estava em vigência na época. Mas como o filme aborda essas questões de libertinagem e de libertação também, afinal são duas palavras parecidas, mas que têm sentidos diferentes, como o filme aborda essas questões? E a questão é que a resposta é bem simples, na verdade. É um filme que ele se utiliza do máximo de cor possível, por cima do filme possível também, para justamente sintetizar suas ideias. É um filme que não se restringe ao usual, que não tenta usar nenhum cinza, nenhuma saturação. Na verdade, ele se joga as cores e é tudo que ele quer mostrar em tela. Então, por exemplo, quando os personagens usam substâncias ilícitas, drogas por si só, o filme ganha uma coloração diferente. As ideias propostas na câmera são diferentes. Tem muito mais uma abordagem intimista do que extensiva quando elas usam drogas. Mas quando há cenas de relações sexuais, sexo por si só, tem toda uma relação íntima entre câmera e protagonistas. Tem toda uma relação de perto. A câmera se justamente fecha nos corpos dessas personagens e os enaltece, justamente mostrando essa libertação das personagens em relação àquela situação em si. Elas são jogadoras de futebol, o que naquela época já era um absurdo, mas além disso, elas também se libertam sexualmente e têm os seus corpos enaltecidos em tela. Mas não somente a forma que o filme induz o espectador a certos sentimentos através dessa técnica da câmera e da fotografia, entre esses fatores, desperta esses sentimentos no espectador, mas a própria narrativa em si. A narrativa não é algo concreto nessa obra. Nada que, de fato, tem um desempenho fenomenal, no sentido de que você não vai acompanhar uma história complexa, cheia de camadas ou coisa do tipo. A história do clube pouco importa. No final, você nem ao menos entende se elas são tão famosas assim ou não. Fica meio subentendido que elas estão
começando a alçar uma fama, mas o que importa aqui é a relação das personagens com esse mundo que é opressivo em relação a elas, mas elas continuam lutando contra o mesmo, né? E lutando dos mais diversos jeitos possíveis e psicodélicos também. E um dos pontos mais interessantes da obra é justamente a relação das personagens em si, a maneira como ela funciona nessas narrativas. Isso porque as protagonistas, que no caso são esse clube de futebol, funcionam como um inteiro, no sentido de que aqui não há protagonistas. Você pensa, por certa parte, que o arco narrativo de alguma delas vai ser o principal a ser desenvolvido, mas não. No final, você acompanha elas como um todo, como um coletivo, elas funcionam como um personagem só. Isso também indo contra não somente as questões cinematográficas da época, mas contra o socialmente aceito da época, né? Porque as personagens funcionam nesse coletivo que está inerente um ao outro, né? Elas moram juntas, fazem coisas juntas e se ajudam em uma relação quase mutualista, né? E é muito belo como isso funciona e é arquitetado nessa obra. Isso porque através desse mutualismo e essa visão de um todo, você acompanha esse coletivo inerente, né? É quase como se você estivesse assistindo um filme sobre uma república estudantil daquele período. É muito interessante como isso funciona, porque você acompanha os jovens em sua mais pura rebeldia. Tanto artística, né? A estética do filme é extremamente rebelde em relação ao cinema novo e às coisas que estavam sendo vigentes na época, quanto a narrativa, né? Por não se propor até uma história, uma trama construída em si, mas representar a vida das personagens ali tratadas. E na história em si mesmo, tratando desses usos de substâncias, desse sexo quase grupal que todos ali têm, acaba por ser um filme que brinca muito com a desconstrução da época, com os elementos que estavam predispostos naquela época a serem aceitos, abraçados, né, como um todo. Aqui o filme os rejeita por inteiro e decide fazer tudo isso por conta própria. Então uma narrativa própria, personagens que não são individuais, mas são os mesmos, né? Todos os personagens ali parecem os mesmos. E isso fica muito na cara que é feito de propósito, justamente por essa rebeldia que tá no próprio cerne do filme. As personagens funcionam como marionetes de si, né? Pessoas que têm esse livre espírito, e esse livre espírito está tanto na forma quanto no conteúdo do filme, que é o mais importante, é o charme do próprio em si. Arquitetando nessas configurações meio esquisitas, porém funcionais, Onda Nova acaba por ir em direção completamente diferente do que se espera, né, de um filme sobre futebol. Ele é sobre a juventude, sobre a beleza do amar a vida, né? Os personagens aqui amam a vida como um todo. Elas são revoltadas, xingam, mas amam suas experiências, querem viver mais, querem curtir mais, querem fazer coisas diferentes. Então é sobre amar a juventude também. O filme pode ter sido feito como uma afronta a essas épocas, né, ditatoriais, indo contra os paradigmas vigentes, mas ele, de fato, acaba por ser, hoje em dia, mais uma representação do moderno, né? Dessa juventude que tem que brilhar mesmo. Acaba por ser um filme muito interessante em relação a isso, porque ele se reconfigurou com o tempo. O que antes era uma mensagem contra a ditadura, hoje vira um ódio à juventude e rebeldia, né? Acaba por ser um filme que funciona tanto naquele período retratado, afinal todo filme é datado, todo filme trata de um período, mas também funciona no atual, com essa retificação da juventude, que tem que seguir novos moldes, novas coisas, experimentar o diferente, e acaba justamente também sendo uma mensagem sobre tais temas, né? Tais temáticas. Isso acaba por ser muito interessante porque, de fato, eu acho que ele está no lançamento certo. Eu gostei muito do período em que decidiram recuperar essa obra, porque estamos numa crescente do cinema nacional, mas
de pessoas rebeldes que querem viver de fato, e esse filme retrata muito disso, o querer viver, o querer experimentar o diferente, o querer ousar, né? As próprias personagens ousam quando aquilo que elas amam era algo exclusivo na época delas, justamente de uma população masculina, e elas estão lá se divertindo com futebol, que era algo extremamente exclusivo. Agora elas estavam lá jogando e tentando ser um time de futebol competente, tendo relações sexuais abertas, vivendo esse absurdo de cada dia, que acaba sendo o dia normal, né? Dia normal no caso dessas personagens. Isso de fato tem uma beleza que é configurada nessas cores vibrantes, nessa psicodelia que o filme tenta ser, né? O filme constantemente tenta atingir isso e ele consegue, né? Um filme que justamente ele trata muito bem a relação da câmera com o corpo, ao se fechar no corpo, mas ele também consegue retratar isso nos ambientes. Tudo é muito vívido. Você percebe que, por exemplo, a cor do gramado na vida real é bem mais saturada que aquela, mas ali há uma vivência. Naquele gramado retratado há cores, então o filme aumenta a saturação de tudo, cria justamente uma poesia visual que entra em contato com essa mensagem. E além disso, a forma como a obra é contada, né, a narrativa dela, é estruturada de um jeito justamente baixo, assim, é um jeito simples, mas que é muito efetivo para contar essa história, uma história sobre a simplicidade da vida, a beleza dessa juventude que não segue regras e também uma afronta a um sistema que justamente é opressor. Então, eu vou colocar aqui para Onda Nova uma nota 7.5 de 10. É um filme que eu gostei, é um filme que se utiliza muito bem da forma, principalmente, dessa estrutura narrativa, ou falta dela, justamente para mostrar esse cotidiano jovial da época, como ele deveria ser e como ele é hoje em dia, querendo ou não, né? Afinal, evoluímos como o filme supostamente previu, né? Somos mais abertos, mais dispostos a experimentar algo novo, e isso é ótimo, né? Que bom que houve esse ódio à juventude, mas também esse afrontamento àquelas ideias e ideais da época. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, siga, compartilhe, se inscreva. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!